Ela tem um design bem fininho e quase sem bordas. A Samsung não dá 10 anos de garantia contra burn-in como ela dá nas QLEDs, tá? Também dá pra notar tons de peles mais realistas e cheios de detalhe ali no painel QD OLED da Samsung. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra gente bater um papo sobre um produto que foi muito esperado, viu? A primeira TV OLED da Samsung a chegar aqui no Brasil. Senhoras e senhores, essa é a S90C. Essa TV é um OLED que, na verdade, tem um painel com tecnologia QD OLED, porque tem pontos quânticos além do OLED, mas a Samsung continua chamando ela só de OLED mesmo. Enfim, é bem confuso, né? Mas fica aí que eu vou te explicar tudo direitinho depois da vinheta. A S90C chegou aqui no Brasil com duas opções de tamanho. A de 55 polegadas, que é essa que a gente está testando aqui, e já pode ser encontrada no mercado por cerca de R$7 mil, e uma versão de 65 polegadas que está sendo vendida por cerca de R$12 mil, enquanto a gente está gravando esse vídeo. Isso quer dizer que ela está mais ou menos R$1.000 acima dos modelos OLED da LG que estão disponíveis no mercado, como a LG C2, por exemplo, já que a C3 ainda não foi lançada por aqui. Um ponto importante de destacar aqui é que, apesar desse modelo ser o primeiro a chegar aqui no Brasil, a Samsung já lançou outras TVs com tecnologia QD OLED fora daqui. Na verdade, foi um modelo só no ano passado, que é a S95B. E fica aqui uma dica, tá? Esse B e esse C que tem no final dessa sopa de letrinhas de TVs da Samsung indica o ano em que elas foram lançadas. Aqui a gente tem a S90C, indicando que ela é de 2023, mas fora do Brasil também tem a S95C, que é uma evolução do modelo B do ano passado, mas que não vai chegar por aqui. Então essa daqui é considerada um modelo de entrada dessa família de OLEDs da Samsung em 2023. A gente sabe que a Samsung nunca foi muito fã de OLED em TV, tanto que eu lembro muito bem lá em 2017, quando ela chegou a comparar OLED em TVs com sucos que iam se oxidando com o tempo, porque a gente sabe que o OLED depende aí daquela tecnologia que usa diodos orgânicos e que acabam morrendo eventualmente. Mas eu vou explicar isso em mais detalhes técnicos um pouquinho mais pra frente, porque agora eu queria que vocês dessem uma olhada no design dela, que é muito diferenciado. Ela tem um design bem fininho e quase sem bordas, que vocês podem observar quando a gente deixa aqui essa tela toda branca, que só tem um pouquinho mais de borda embaixo, o que já é comum nesses modelos, mas o que chama mais atenção é a espessura dela, que tem só 4 milímetros, ou um pouco menos de 4 milímetros. Aqui na parte de trás a gente tem um encaixe muito fácil para esses pezinhos aqui. São dois pezinhos que a gente encaixa sem precisar de nenhuma outra ferramenta e uma parte de cima que a gente coloca para arrematar esse design, mas também para melhorar o equilíbrio dessa tela tão fina, né? Mas tem uma coisa aqui que corta esse design super fino, que é essa caixa, essa gaveta aqui com todas as conexões, porque aqui a gente tem um ponto negativo. Uma TV cara dessa não tem o One Connect, que é aquela caixa externa da Samsung, que a gente já viu aí em muitas outras TVs da marca, que fica separada da TV e você não precisa ficar usando tantos cabos, porque ela traz um cabo só. Aqui não, aqui a gente tem tudo saindo da parte traseira da TV. Falando aqui dessa parte de conectividade, além do Bluetooth 5.2, a gente tem o Wi-Fi 5, 4 HDMIs 2.1 já preparados para os novos consoles, 2 USBs, inclusive um desses HDMIs aqui, gente, é compatível com o IARC, ou seja, você vai ter o melhor da qualidade sonora na sua soundbar. Mas se ela não tiver essa compatibilidade, também tem a saída ótica clássica. Além disso, entrada para sua antena e também para o cabo de internet. Na parte de áudio, a gente tem dois alto-falantes que são impulsionados aí por 40 watts de potência e ficam voltados para baixo, mas a Samsung usa inteligência artificial para emular outros alto-falantes, como se esse som tivesse em movimento, mas não é. Para fechar esse pacote, ela também tem suporte ao Dolby Atmos. Uma coisa que eu não falei, porque não é novidade, mas eu acho muito legal e gosto de repetir, é a presença desse controlinho aqui, ó, mas o legal dele é essa parte de trás. Ele tem essa célula solar que não precisa de pilha, ou seja, ele é alimentado pela energia solar ou até pelas luzes artificiais da sua casa e até mesmo pelo roteador, porque ele trabalha com radiofrequências de 2.4 GHz. Ou seja, qualquer coisa está carregando ele sem você precisar se preocupar, mas se nada der certo e você viver aí numa caverna, ele tem também um USB-Czinho aqui embaixo para carregar. Agora vamos falar do que todo mundo quer saber, né? Que é a tecnologia embarcada nesse painel QD OLED. O nome já dá algumas dicas pra gente. O QD vem dos Quantum Dots, ou os pontos quânticos no bom português, né? Que é a tecnologia das QLEDs da Samsung. E o OLED vem do OLED, que a gente já conhece aí, principalmente pelas TVs da LG, que são bem famosas aqui no Brasil.
Na prática, a gente tem um sanduíche de tecnologia, com vidro na parte da frente, vidro na parte de trás, uma película fininha de TFT, que é responsável aí por controlar cada pixel individualmente. A gente tem a camada OLED, que é responsável por emitir a luz azul, e tem a camada dos pontos quânticos, que ficam responsáveis pelas cores vermelho e verde. E aí a gente tem o que em inglês? O famoso RGB. E aqui a gente tem a principal diferença entre essas telas, QD OLED, das OLEDs tradicionais. Como eu falei pra vocês, aqui a gente tem só o RGB. Enquanto as TVs OLED da LG, por exemplo, tem o que a gente chama de WRGB. Esse W na frente significa white, ou seja, os subpixels brancos que trabalham para fazer a parte de brilho dessa tela. Já que os pixels se apagam para ficar tudo preto, ele precisa desse subpixel branco para ajudar a iluminar um pouco mais essa tela. E aqui que tá o pulo do gato que a Samsung fala que vai ajudar a reduzir o risco de burn-in dessas telas. Porque na QD OLED, essa camada de pontos quânticos é a responsável por fazer toda a parte do alto brilho que a gente não tá acostumado a ver nas OLEDs, enquanto a camada de OLED fica responsável só por escurecer a tela e outras cositas más. Claro que isso a gente só vai saber a longo prazo, eu tô com essa TV há pouco mais de uma semana, é impossível eu falar sobre burn-in, então a gente tá falando sobre as especulações técnicas, já que o OLED fica menos sobrecarregado sem precisar fazer essa parte de brilho de tela. E aqui a gente tem outro ponto positivo dessa camada de pontos quânticos trazendo mais brilho. A gente tem tons de peles mais realistas, a gente tem pôr do sol que funciona de uma forma mais agradável aos nossos olhos, já que ele trabalha bem aquelas nuances todas de cores. Inclusive, essa tela é uma das primeiras, a Samsung é a única a ter a certificação Pantone. Pantone basicamente é o responsável por organizar e dar nome para todas as cores que tem aí no mundo. Então essa tela tem essa certificação Pantone, indicando que ela traz cores mais realistas. E apesar de todo esse discurso tecnológico sobre como funciona o painel, a Samsung não dá 10 anos de garantia contra burn-in como ela dá nas QLEDs, tá? Aqui é só 1 ano de garantia de acordo com o material que eu recebi durante os testes. Então, para trazer uma camada a mais de segurança, você pode entrar aqui no menu e em cuidados com o painel e ativar algumas opções que a Samsung traz. Como o deslocamento de pixel, que basicamente vai ficar movendo os pixels em alguns intervalos de tempo. Você nem vai perceber se não ficar olhando muito, mas vai evitar que algum logo, alguma coisa fique parada durante muito tempo na tela. Você também pode deixar o brilho do logotipo baixo quando você estiver assistindo alguma emissora de TV, por exemplo, que deixa aquele logo no cantinho, ou quando você está jogando que tem alguma parte do game que fica sempre paradinha no mesmo canto, você consegue reduzir esse brilho para evitar que a tela se desgaste muito para manter ele ativo o tempo todo. E além disso, também tem a parte de atualização de pixels que você pode rodar vez ou outra para ajudar a deixar a sua tela mais clara. E para encerrar aqui esse capítulo da tela, eu queria trazer um ponto positivo e um ponto negativo. Ponto positivo, a Samsung falou que a S90C, todos os modelos dela, chegam com esse revestimento anti-reflexo que facilita muito se você tiver um ambiente super iluminado na sua casa, por exemplo. Aqui no estúdio a gente consegue ver que ela funciona super bem mesmo com tantas luzes diretas, e isso é um ponto extremamente positivo, aliado aí ao alto brilho da tela. E o ponto negativo é que não tem suporte ao Dub Vision ainda, então a gente fica aqui, claro, com suporte ao HDR10 Plus, mas nada de Dub Vision até agora. E já que eu tô falando tanto aqui da LG, eu vou colocar lado a lado a S90C da Samsung com a LG OLED Evo C2. Claro que a gente tem 2 pontos importantes aqui, né? A diferença de tamanho, porque a LG que a gente tinha disponível aqui é essa de 42 polegadas, mas ela tem o mesmo painel da de 55, tá? Além disso, o comparativo mais justo mesmo seria com a C3, que é de 2023, mas ela ainda nem chegou aqui no Brasil, então bora jogar com o que a gente tem disponível. Os painéis Evo da LG já tem aí mais brilho do que edições anteriores, então a gente tem 2 belíssimas telas aqui, né? E é importante frisar que o que vocês assistem aí não é totalmente fiel ao que eu tô vendo pessoalmente durante os testes, beleza? Começando pelo quesito mais importante das OLEDs, eu diria o preto. Os pixels podem ser completamente desligados, então do lado das partes que são super iluminadas, como no caso ali das legendas brancas num fundo preto, por exemplo, aqui a parte escura ao redor dos elementos mais brilhantes não sofre muito com o blooming, né? Que é aquela auréola, aquele círculo meio luminoso que fica em volta das imagens mais claras. Mas apesar do preto ser bem escuro, digamos assim, na Samsung, eu vou dizer que em algumas cenas a LG parece trabalhar melhor os detalhes de sombras. Mas quando a gente fala de brilho e volume de cor, pontos para o OLED da Samsung.
As imagens mais desafiadoras, como um nascer do sol aí, ou uma explosão, por exemplo, ajudam a gente a notar melhor a diferença entre elas e como o painel de pontos quânticos oferece brilho o suficiente para as imagens aparecerem bem mais vivas, mais saturadas, enfim, mais alaranjadas, digamos assim, na TV da Samsung. A uniformidade de cor é muito boa. Também dá para notar tons de peles mais realistas e cheios de detalhe ali no painel QD-OLED da Samsung, por ter uma maior gama de cores e trabalhar aí sem o subpixel branco. A LG tem o Dub Vision e a Samsung o HDR10 Plus para trabalhar as imagens quadro a quadro e, além disso, com mais fontes de luz em uma cena, por exemplo, as duas imagens ficam bem mais parecidas. Mas com HDR a Samsung tem muito mais brilho. Enfim, a gente tem aqui duas belíssimas imagens e depende muito do gosto pessoal de quem está assistindo. Agora eu queria abordar um ponto que não é muito comum a gente ficar falando quando a gente fala de TV, mas essa aqui ela tem um processador muito legal, que ele tem 20 redes neurais para fazer um upscaling de imagem, ou seja, se você não está assistindo conteúdo 4K, ele vai dar aquele ajuste para ficar mais parecido. E um outro ponto muito legal é que a inteligência artificial também consegue entender qual que é o ponto de atenção naquela cena que você está vendo e dá uma sensação de profundidade, sabe? Como a gente vê na vida real. Por exemplo, a gente tem ali uma cena num filme de um casal no primeiro plano e uma montanha ali no fundo. A inteligência artificial vai entender que esse casal é o ponto de destaque da tela e vai dar essa sensação de profundidade. Além disso, o processador também consegue dar um grauzinho ali no HDR, que é o que eles chamam de quanto HDR OLED. Isso vai melhorar o contraste e alguns outros pontos da imagem usando a inteligência artificial. E por último, mas não menos importante, o sistema operacional já é o Tizen atualizado, que é o sistema operacional para TVs da própria Samsung. E apesar dela não estar investindo muito nisso no marketing, porque ela fala que não é uma TV gamer, ela tem tudo o que você precisa, inclusive 144 Hz de taxa de atualização. E aqui a gente tem o modo jogos, que é o Gaming Hub da Samsung, né? No Samsung Gaming Hub, você pode dispensar aí o seu console quando você quiser para jogar um dos 1000 ou mais de 1000 jogos que tem aqui na Xbox Game Pass ou no NVIDIA GeForce Now, por exemplo. E quando você conecta o console, você abre aí uma série de outras opções, como usar um minimapa em um outro dispositivo, tipo um tablet da Samsung que você deixa ali do lado da sua telona da TV, ou a mira virtual, que você consegue ter mais precisão. Enfim, tem vários recursos bem legais para jogos aqui. Bom, só pra gente fechar, vou trazer 3 pontos positivos e 3 pontos negativos dessa TV resumido aqui, tá? Ponto positivo, taxa de atualização de 144 Hz para quem vai jogar ou até para consumir outros tipos de conteúdo. A uniformidade de cor é muito legal, a gente tem aqui o alto brilho das QLEDs com o contraste das OLEDs e o resultado é muito bacana. E além disso, esse revestimento anti-reflexo que já vem na TV é muito legal para colocar ela em diversos tipos de ambiente na sua casa. Dos pontos negativos, não tem o Unconnect, não tem Dub Vision e o sistema Tizen me irrita. Agora que a gente vai aqui na casinha, vai no menu, ele simplesmente sobrepõe tudo que você está assistindo. A LG foi na mesma onda, enfim. Não gosto disso, mas isso é uma crítica mais generalizada, né? Bom, e essa foi a minha experiência em alguns dias com a S90C, primeira TV OLED da Samsung no Brasil. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Se não deixou o like até agora, deixa seu like para fortalecer aqui o nosso trabalho. E aqui nos comentários, bora bater um papo sobre a sua opinião também. Beijão, até a próxima, tchau, tchau!